Bom dia, irmãos. Será que aguentamos mais um pouco aqui? Vamos terminar aqueles 2 pontos de Atos 2:42 e encerramos. Vamos para o nosso texto de Atos, capítulo 2. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, ontem pela manhã, o comentário é que o versículo 47 é fruto do versículo 42. O versículo 47 fala de uma igreja que louva ao Senhor, que exerce uma santa influência sobre os habitantes da cidade, e que Deus acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos. Mas esse é um efeito. O que provocou o nascimento de uma igreja assim foi o versículo 42. Esse resultado do versículo 47 precisa de um ninho para ele ser gerado. E esse ninho é o versículo 42. O versículo 42 fala que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, perseverava na comunhão, perseverava nas orações, no partir do pão e nas orações. Amém? Amém. Então nós vimos ontem a doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos? Uma pessoa. A doutrina dos apóstolos é Jesus. Então nós precisamos insistir em Jesus. Amém? Porque Jesus é a visão, é o fundamento da igreja e é o fator de unidade entre todos nós, ainda que sejamos diferentes. E o segundo ponto é que a igreja insistia na comunhão. Nós lemos o texto de Hebreus capítulo 10 que fala para não deixar de congregar. Porque depois de termos recebido esse conhecimento da verdade, nós cometermos esse pecado voluntariamente, já não resta mais sacrifícios. Esse pecado é aquela pessoa que decide deixar de congregar conscientemente. Por isso que o versículo 25 de Hebreus 10 fala: não deixe de congregar, como é costume de alguns. Amém? Então nós precisamos insistir na comunhão. A palavra fala nesse versículo 42 que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos e perseverava na comunhão. O que é perseverar? Insistir. Sem insistência a gente não consegue nada, a gente não chega a lugar nenhum. Sem insistência a gente começa as coisas e não termina. Nós precisamos insistir para terminar aquilo que nós começamos. Amém? Glória a Deus. Então, vamos partir aqui para o terceiro ponto, rapidinho. Qual que é o terceiro ponto aí? Do versículo 42, Atos 2:42. Perseverava na doutrina dos apóstolos, perseverava na comunhão e perseverava no partir do pão. Então, o que é partir do pão? Nós podemos lembrar daquele texto que nós usamos muito para a ceia de 1 Coríntios capítulo 11, que ele fala para esperar uns pelos outros, né? Antes de comer, no partir do pão. Obviamente ali Paulo não está falando de um sincronismo na hora da ceia, naquele momento ali da ceia. Obviamente ele não está falando de um sincronismo, todos segurem o pão com a mão e ao meu sinal todos comam juntos, esperai uns pelos outros. Obviamente Paulo não está falando de um sincronismo ali. Esperar um pelos outros não se resume em um momento. Esperar uns pelos outros é um estilo de vida. De esperar uns pelos outros, de acompanhar uns aos outros.
para partir o pão uns com os outros. Nota que esse versículo não fala de comer o pão, fala de partir o pão. E nesse partir o pão, nós esperamos uns pelos outros como um estilo de vida. Não é um sincronismo, não era isso que tinha na mente de Paulo quando ele escreveu 1 Coríntios capítulo 11. É como aquela história do Jacó e o Esaú, que Jacó disse: eu vou esperar e acompanhar o passo das crianças e o passo do gado, quando eles se reencontraram e eles estavam indo juntos para a terra de Canaã, e o Jacó disse: eu vou acompanhar aqui o passo das crianças e o passo do gado. Isso é esperar uns pelos outros, esperar o ritmo do outro irmão, não sair correndo na frente, andando sozinho. É o Asaf que diz que sozinho você vai mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe. Isso é esperar uns pelos outros, não se resume a um momento, é um estilo de vida, que nós ajudamos uns aos outros, nós esperamos uns pelos outros, para que a gente ande todos juntos. Isso é partir o pão. Amém? É perigoso que a igreja entre naquela síndrome do Caim. O que aconteceu ali com Caim e Abel? Lembra que Caim fez aquela pergunta para Deus: por acaso eu sou guardador do meu irmão? Quando Deus pergunta para Caim a respeito de Abel, e Caim responde com uma pergunta, né? Por acaso eu sou guardador do meu irmão? E qual é a resposta que Deus dá para Caim dessa pergunta? Você lembra? Nenhuma. Porque Deus não responde pergunta tola. É óbvio que ele era guardador do seu irmão. Porque nós somos guardadores uns dos outros. Nós somos guardadores dos nossos irmãos. Amém? Isso é óbvio. Não pergunte para Deus: por acaso eu sou guardador do meu irmão? Porque ele não vai responder. Porque isso é óbvio. Basta ser irmão. Pronto. Já somos guardadores uns dos outros. Guardadores no sentido de cuidar uns dos outros, de partir o pão uns com os outros, de esperar uns pelos outros, de servir uns aos outros, de fortalecer uns aos outros, de andarmos juntos, de termos esse cuidado, de nos atentar para as necessidades e estender a mão e tomar iniciativa e ser proativo, como o Dani estava falando aqui, de servir uns aos outros. A síndrome do Caim, que é perigoso entrar no meio da igreja, é esse individualismo: eu não tenho responsabilidade pelo meu irmão. Sim, nós temos responsabilidade uns com os outros. Isso, nós não podemos terceirizar isso para os presbíteros e para os diáconos. Isso é um serviço dos santos, estar bem vinculados. Para que eu estou bem vinculado? Para cuidar uns dos outros, para estender a mão, para abraçar, para fortalecer. Esse é o nosso ministério, de todos nós. Quando eu cuido, eu fortaleço o meu vínculo. Quando eu cuido, eu fortaleço o meu vínculo. É um erro a gente ficar indiferente, ignorar, fugir dessa responsabilidade, se esquivar ou fazer manobras para não esperar uns pelos outros, para não partir o pão uns com os outros, para não se atentar para a necessidade uns dos outros, para que a gente exerça esse ministério comum de cuidar uns dos outros. Amém? Amém. Cuidado com a síndrome do Caim. Um outro texto para a gente meditar um pouco mais sobre o partir do pão, João capítulo 5. Versículo 1. João 5:1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das
das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Você percebeu aonde que ele estava? Num tanque chamado Betesda. Sabe o que significa Betesda? Quem sabe o que significa Betesda? Casa de misericórdia. O que é a casa de misericórdia? A igreja. A igreja é a casa de misericórdia. Então quer dizer que tinha um homem há 38 anos na casa de misericórdia e não tinha um amigo. Ele estava sozinho na casa de misericórdia. Não tinha ninguém para partir o pão com ele, para esperar por ele, para perceber a sua necessidade na casa de misericórdia. Não pode, meus irmãos. Na igreja não pode ter alguém assim. Não é vontade de Deus. Isso é partir o pão. Nós precisamos atentar para as necessidades uns dos outros, estar de olhos abertos, esperar uns pelos outros, cuidar uns dos outros. Esse é nosso ministério, irmãos, cuidar uns dos outros, servir uns aos outros. Nós não estamos aqui para receber, nós estamos aqui para dar uns para os outros. Amém? Lembra de Gálatas 6:2? O que diz Gálatas 6:2? Levai a carga uns dos outros, porque assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. O que é levar a carga uns dos outros? É tornar a vida do outro mais leve. Se o irmão está levando uma carga, você divide com ele, e isso se reparte em 2, é metade para cada um, a vida dele já ficou mais leve. Isso é nosso ministério, irmãos. Isso não é só para os presbíteros, e para os discipuladores, e para os líderes. Isso é para todos nós. Nós precisamos cuidar uns dos outros, para que ninguém fique sozinho na casa de misericórdia. Levar a carga uns dos outros. Nós somos responsáveis, cada um de nós aqui, somos responsáveis, guardadores uns dos outros. Nós somos guardadores dos nossos irmãos, precisamos cuidar deles. Amém? Não fuja dessa responsabilidade. Mais um texto para a gente meditar um pouco sobre partir o pão. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo,
outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação, seja tudo feito para edificação. Aí eu pergunto, qual é o propósito principal de todo o ajuntamento da igreja? A edificação. O propósito principal de qualquer reunião da igreja é a edificação. Nessa reunião precisa acontecer uma construção, precisa acontecer essa edificação uns dos outros. Mas essa edificação só vai acontecer na sua plenitude quando todos os irmãos estiverem em operação. Porque 1 Coríntios 12 fala que nós somos membros particulares do corpo de Cristo. Assim como um corpo tem olhos, ouvidos, boca, nariz, dedos, mãos, cada um de nós aqui somos um membro particular do corpo de Cristo. Qual membro você é? Você está ocupando um lugar no corpo de Cristo. Para quê? Alguma função você tem. Você está ocupando um espaço no corpo de Cristo. Por que os meus olhos ocupam esse espaço no meu rosto? Para enxergar. E você, como um membro do corpo de Cristo, está ocupando um espaço no corpo. Para quê? Para funcionar. E essa edificação só acontece na sua plenitude, quando todos os membros estiverem em operação. Um tem salmo, o outro traz doutrina, o outro traz revelação, o outro línguas, e o outro interpreta. E tudo isso é feito para um propósito principal dessa reunião, a edificação. Amém, irmãos? Nós precisamos encontrar o nosso lugar no corpo de Cristo. E cuidarmos uns dos outros, com diferentes manifestações, diferentes dons. Por exemplo, em Romanos capítulo 12, ele fala ali de 7 dons. Dons do Pai. Eu tenho visto esse texto como 7 serviços. Não como 7 dons, mas 7 serviços, porque às vezes a gente pensa no dom, isso só vai se manifestar na minha vida quando um dia chegar um anjo e disser para mim assim: hoje é o teu dia, chegou o teu dia. E não é assim. São 7 serviços que tem ali, e o corpo carece desses serviços. E Deus precisa de trabalhadores para que funcionem nesses serviços. E todos nós aqui estamos ocupando um espaço no corpo de Cristo, para servirmos uns aos outros, para esperarmos uns pelos outros, para partir o pão uns com os outros, para operar em nossas funções, para a edificação. Amém? Ali em Romanos 12, por exemplo, ele fala sobre um serviço chamado profecia. Então, por exemplo, bem no dia da reunião, você acorda e vem um versículo para você. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você acha mesmo que esse versículo é só para você? Que veio assim na sua mente, no seu coração, bem no dia da reunião. Você acha mesmo que é só para você esse versículo? Não é, irmãos. É uma indução do Espírito para você profetizar essa palavra na reunião. Amém. Alguém está precisando dela ali. E precisa crer nisso.
Nós precisamos dar crédito nisso. Porque às vezes a gente entra naquela dúvida, né? Será que é Deus? Ou será que é coisa da minha cabeça? Mas vem um versículo, o nome de alguém que está precisando de oração, ou aquela indução para proclamar por aquela pessoa, ou orar por alguém, ou alguma nação. Você acha mesmo que isso é produzido pela sua mente? Agora vem na sua mente assim, eu não vou na reunião hoje, estou com preguiça. Isso é coisa da sua cabeça ou é o Espírito Santo que está se comunicando com você? É a sua carne. Mas um versículo, um cântico, um salmo, uma doutrina, uma revelação, isso não é produzido pela sua mente. Isso é o Espírito Santo te induzindo a operar, a funcionar como um membro do corpo para a edificação. Mas aí se o Espírito Santo coloca essa impressão, a gente não acredita. Aí o Espírito Santo se comunica de novo, a gente não dá crédito. O Espírito Santo fala outra vez, é coisa da minha cabeça. Aí o Espírito Santo fala outra vez, e você não acredita. O Espírito Santo fala outra vez. Aí você já não escuta mais o Espírito Santo. Aí a gente corre naquele perigo que Paulo fala em 1 Tessalonicenses, 5,19, se não me engano. Não apagueis o Espírito. Ele está falando aquilo para a igreja. E aí, se a gente não dá crédito para essas palavras, para essa indução do Espírito, para a gente funcionar e operar, a gente pode apagar a ação do Espírito Santo na nossa vida. É claro que é o Espírito Santo que está colocando isso no seu coração para você profetizar. Ali também fala a respeito de ministério. O que é ministério? Serviço. Quantos serviços que precisa no meio da igreja? Ali fala também de dom de contribuição. Então você olha para aquele irmão, ele está com a calça furada. Aí você olha para o outro irmão ali, ele está sem luz em casa. E aquele irmão está precisando de uma cesta básica. Aí você mobiliza uns irmãos para levantar uma oferta com esse serviço de contribuição para atender a necessidade daqueles irmãos que estão precisando. Imagina se Deus levanta pessoas com dom de contribuição no meio da igreja, não vai ter mais necessitado entre nós. Ali também fala de um serviço de misericórdia. É aqueles que têm compaixão, que percebem aqueles que estão sofrendo, que muitas vezes passa desapercebido por muitos, mas você olha aquele irmão está com uma cara de desanimado e você percebe aquilo e você chega junto dele e abraça, levanta a cabeça, meu irmão. Nós vamos chegar lá e você vai lá e tem misericórdia. E ali fala também daquele dom de exortação. O que é exortação? É fortalecer, é levantar, colocar aquele irmão para cima. Está precisando disso no meio da igreja. Você que está fazendo. Fala de dom de ensino. De repente você é todo didático e você anota, todo organizado, tem no seu caderno as anotações e pode compartilhar com a igreja ou na reunião, no grupo caseiro. Ali fala de 7 serviços. Eu tenho olhado como serviços que Deus está chamando, que precisa de gente que diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero servir. Isso é partir o pão, irmãos. Todos os irmãos operando nesses serviços, a igreja vai ser edificada na sua plenitude. Amém? Amém? Não pode ter nenhum sozinho entre nós. E o último ponto aí, a igreja insistia nas orações. Então, para a gente meditar um pouco sobre insistir nas orações, vamos para Lucas 18:1. Lucas capítulo 18, versículo 1. Disse-lhes Jesus:
uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considera no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus propôs essa parábola para os discípulos com o fim de ensiná-los a insistir nas orações, sem esmorecer. Amém? Porque às vezes parece que a gente criou uma teologia da desistência, né? Nós oramos 2 semanas, Deus não responde, não é vontade de Deus, e abandona aquilo. Em contrapartida, a palavra aqui fala que a igreja insistia nas orações. Eu não estou dizendo, é óbvio, aquela insistência, aquela teimosia e obstinação por algo pessoal. Porque a palavra fala em 1 João que se nós orarmos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Essa é a confiança que nós temos nele. Mas nós aí estamos orando por familiares que estão perdidos, para que se convertam, para que pessoas sejam transformadas, famílias sejam restauradas, para que todos os membros do corpo de Cristo entrem em operação pela santidade da igreja, pela unidade da igreja. Mas nós oramos 2 semanas, Deus não responde, não é vontade de Deus, a gente desiste. E Atos 2,42 fala que a igreja insistia nas orações. Não é para desistir. Quem falou que é para desistir? É para insistir. Insistir nas orações. Amém? Amém. Quanto tempo durou a perseverança de Noé? Aproximadamente 100 anos. De uma palavra que ele ouviu de Deus, não tinha nada escrito, que ia chover. Mas nunca tinha chovido sobre a terra. Ele não tinha o conceito de chuva na mente dele, não sabia o que era. E a perseverança dele nisso durou aproximadamente 100 anos. Acontece que a gente quer perseverar naquilo que nós vemos, de modo que a palavra fala para a gente insistir e perseverar naquilo que não vemos. Isso é fé. A convicção daquilo que se espera, a certeza daquilo que você não viu. Deus falou para Noé fazer uma arca porque ia chover, nunca tinha chovido sobre a terra, ele nem sabia o que era isso. E ele tinha que vender essa visão para a família dele ainda, né? Ele não ia fazer sozinho. Chegar para a esposa, vai chover, o que é isso? A gente tem que fazer uma arca daquele tamanho, colocar um monte de bicho dentro. E a perseverança dele durou aproximadamente 100 anos. Nós lemos os primeiros capítulos de Gênesis ali, nós podemos fazer essa contagem, que dá aproximadamente 100 anos. Isso é insistir naquilo que nós não vimos. Isso é fé. A convicção daquilo que se espera. Amém, irmãos? Às vezes a gente vê a igreja, Senhor, a igreja está bagunçada, está assim, está assado. Mas nós estamos perseverando para chegar lá no versículo 47, uma igreja que louva ao Senhor, que exerce santa influência sobre os habitantes de Paranaguá, que Deus acrescenta dia a dia os que iam sendo salvos, agarrados naquela promessa de Jesus: eu edificarei a minha igreja. É uma promessa, Ele vai edificar. Nós podemos descansar, porque as portas do inferno não vão prevalecer.
Jesus prometeu: eu edificarei a minha igreja. Então nós vamos chegar lá. Amém, irmãos? Eu coloco esse versículo na minha nuca e deito a cabeça e descanso. Deus, olha o jeito da igreja. Aí eu lembro dessa promessa de Jesus e descanso na minha cabeça. Ele vai edificar. Nós vamos chegar lá. Amém? Uma vez eu fui para a Argentina e um irmão me deu um livreto de autor anônimo que chama O Cristão de Joelhos, que fala sobre oração, sobre insistir nas orações. E eu anotei algumas coisas aqui para ler para vocês e com isso eu encerro. Tá? Então, nesse pequeno livreto fala assim sobre insistir nas orações. Não é exagero afirmar que todo progresso genuíno na vida espiritual, toda confiança e paz diante de dificuldades e perigos depende única e exclusivamente da prática da oração pessoal no secreto. Por que nos consideramos derrotados com tanta frequência? A resposta é: porque oramos muito pouco. Disso podemos estar seguros. A causa de todos os nossos fracassos está na falha da oração privada. Não precisamos nos esforçar tanto para demonstrar que toda falta de êxito, todo fracasso na vida espiritual e na obra de Deus é devido à falta de oração. Percebe que não há nada que o diabo tema tanto quanto a oração? O que ele quer é nos impedir de orar. Não importa nos ver lotados de serviço na obra de Deus, desde que não oremos. Satanás ri de nossos esforços, caçoa de nossa prudência, mas treme quando oramos. E essa leitura me provocou muito a ter uma vida de oração intensa diante de Deus, porque aqui a palavra fala que a igreja insistia nas orações, perseverava nas orações. Amém, irmãos? Amém. Precisamos então perseverar na doutrina dos apóstolos, perseverar na comunhão, perseverar no partir do pão e perseverar nas orações. Amém? Senhor Jesus, obrigado por esse tempo tão precioso que nós tivemos aqui, esses dias do retiro, e comunicamos uma palavra de graça, de bênção, de edificação, de uma igreja fundamentada nesses pilares fundamentais de Atos 2:42, uma igreja que persevera, uma igreja que insiste, uma igreja que não desiste, uma igreja que termina as coisas que começa, em nome do Senhor Jesus, uma igreja que insiste na doutrina dos apóstolos, que é a tua pessoa, Senhor Jesus, uma igreja que insiste na comunhão, que parte o pão, que espera uns pelos outros, que todos os membros estão em operação, em serviço, para edificação uns dos outros, e uma igreja que persevera nas orações. E com essa palavra nós abençoamos a vida dos nossos irmãos, porque nós queremos chegar numa igreja que louva ao Senhor, uma igreja que exerce uma santa influência sobre a cidade, sobre os habitantes de nossa cidade, e uma igreja que o Senhor acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos. Nós estamos plenamente certos que nós vamos chegar lá, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus.